Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, população que acompanha em casa. Quero mandar um abraço aqui para o vereador Toninho do Mel, que está presente aqui no plenário, a amiga Silvani Silva, Henrique Rossetti, acompanhando as sessões aqui todas as terças. Bem-vindos. O vereador Aloysio Braz respondeu ao Donizete Simeone, eu acho que, por fim, acabou não respondendo nada, né? Continuava tendo em Brasília como referência o Ministério das Cidades, que coordena o projeto, do partido do vice-prefeito. Segundo ele, ficou 1 ano e meio sem vir verba. Tinha o Ministério do próprio PMDB na saúde, segundo o vereador, 1 ano e meio sem vir verba. Quer dizer, vocês têm, junto ao governo federal, representação política, partido do prefeito, do vice-prefeito, da base aliada, e não vem verba. E aí me fala de golpe. Então, eu não sei, eu acho que o golpe aqui, na verdade, o nome deve ser um só, incompetência, né? Existe um fato concreto, que é a crise econômica que o país vive e as consequências disso para os municípios, que, de fato, são sobrecarregados com a prestação de serviços que deveriam ser repactuados pelo Estado e pelo governo federal. É verdade, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de programas e de projetos aqui, que o dinheiro veio que nunca funcionou. Exemplo, Central de Monitoramento, conseguiu um convênio de quase R$1 milhão com o Ministério da Justiça, nunca funcionou a contento, falta de capacidade de gestão. Essa é a verdade. Até hoje não funciona. Programa Crack é Possível Vencer. Quanto tempo aquele ônibus parado lá embaixo do CELMIDE, e a gente sabia, pela própria população, muitas vezes, que eles não entravam com o ônibus lá, pela própria retaliação que alguns membros da comunidade do Roxo e dos bairros mais para cima faziam, e não tinha sequer o apoio da Polícia Militar, ou ter um trabalho um pouco mais articulado. Quanto tempo a UPA ficou sem médico? Então, conta aqui, prefeito Marcelo Barbieri fez 3 UPAs. Muito tempo sem médico. No posto, a unidade da Vila Xavier, ainda continua enfrentando problema. Então, acho que, assim, tem uma série de questões que, de fato, são reflexos da crise econômica, mas muitos reflexos da incapacidade política e que, na covardia do dia a dia, não se assume. Porque quem é que vai chegar e falar que eu errei, eu não fiz isso certo? E continua. A vereadora Juliana Damos cansou de falar aqui, emenda que conseguiu pelo governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente perdeu a emenda por equívoco, por má gestão. Então, gente, muitas vezes é dinheiro que é desperdiçado, que não vem, porque a cidade ou está perdendo credibilidade, ou você não tem no seu corpo gestores competentes para poder gerir o pouco com eficiência e aquilo que poderia conquistar de uma forma, acho que, mais qualificada. Eu quero dar uma boa notícia. A gente vem acompanhando aqui há algum tempo a situação do CRASMA, do CAPS-AD aqui na cidade. No que se refere ao CRASMA, felizmente, os atendimentos foram retomados ontem. Desde ontem, eles começaram a entrar em contato com os pacientes, fazendo agendamento. Foi devido à intervenção do Ministério Público, do Dr. Álvaro, e a Secretaria de Saúde contratou 2 psiquiatras por regime temporário, se eu não me engano, por RPA. Então, assim, eu fico satisfeita que a situação esteja caminhando para a resolução, mas fica aqui a pergunta, por que não contratou antes? Né? Se a dificuldade por fazer um concurso, a gente sabe que para contratar psiquiatra é difícil, falta esse tipo de profissional, mas se conseguiu fazer pela contratação temporária, por que não se tentou antes? Enfim, uma boa notícia, pelo menos para a população, e há muita gente que estava dependendo da retomada dos serviços do CAPS, do CRASMA, em especial quem toma remédio controlado, enfim, e tem todo o desdobramento aí junto à questão previdenciária. Do CAPS-AD, ele está na mão da doutora Noemi, não ficou com o doutor Álvaro, porque ali também tem atendimento a menores, então falta ainda um retorno, mas me parece que já tinha tido uma iniciativa da promotora de pedir um diagnóstico para um núcleo ligado ao Ministério da Saúde, que fica em Ribeirão Preto, e o parecer ali é que os trabalhos do CAPS-AD estão muito aquém, na verdade, eles estão muito na contramão do que diz as diretrizes do Ministério de Saúde, justamente pela falta de profissionais, e o repasse federal vem, não é como o vereador Aloysio Braz falou, que ficou 1 ano, ele se vem mensalmente, a gente conseguiu conferir, e não tem profissional.
confio muito no trabalho da doutora Noemi, espero que isso possa se resolver a contento, ou que pela intervenção do Ministério Público, a situação no CAPS-AD caminhe para uma resolução como está acontecendo no CRASMA. Tem um assunto do DAI, eu não vou entrar aqui, eu só quero falar rapidinho, eu vou aprofundar na semana que vem, porque tem um outro assunto muito importante que eu acho que precisa ser tratado aqui hoje, mas eu peguei naquela página da agência, a agência reguladora que presta serviço para o DAI, ali, no que se refere ao aumento da conta de água, eles dizem ali 11% na conta de água, 14% na conta de esgoto, dizendo que essa soma diz respeito ao acumulado da inflação de setembro de 2014 a janeiro de 2016, sendo que em 2015 teve decreto reajustando em 16% já a conta de água e esgoto. Então, gente, olha, se há mais uma vez, mais uma manobra desse governo para descontar na população uma forma de cobrir rombo pela incompetência financeira, a gente precisa se aprofundar. Então, eu achei os dados muito estranhos. Semana que vem vai ter requerimento, e essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que acompanhar profundamente, porque o valor da conta está altíssimo. O valor da taxa de resíduos sólidos é altíssimo, não se tem contrapartida no que se refere à questão da coleta seletiva. Pelo contrário, me parece que houve uma deseducação da população de Araraquara, que cada vez se preocupa menos com a questão da separação do lixo e paga uma conta muito alta. Uma pena, mas eu vou aprofundar esse assunto na semana que vem. E o que eu quero destacar hoje, que o vereador João Farias já falou aqui na sua fala, é o episódio lamentável que a gente viveu na última semana, na terça-feira, aquele caso do estupro coletivo de uma adolescente numa favela do Rio de Janeiro. E acho que tão grave quanto o fato em si é o desdobramento do caso que a gente pôde acompanhar, que é o que ficou evidenciado aqui no Brasil, que é o chamado a cultura do estupro. Então, assim, desde o delegado, que teve que ser afastado do caso para que os bandidos fossem presos, porque ele questionava se teve o crime. Há uma série de infinidades de comentários em redes sociais, em blogs, nas conversas da rua, de pessoas questionando a culpabilidade da vítima. Mais uma vez, no dia seguinte ao caso, o ministro da Educação recebeu o ator Alexandre Frota para discutir propostas para a educação do país. O cara que há pouco tempo atrás estava no programa do Rafinha Bastos, dizendo que estuprou uma mãe de santo e que ela desmaiou depois. E depois de ser aplaudido, ele vai e diz que era brincadeira. Eu divulguei uma foto onde o deputado pastor Feliciano e o Bolsonaro posam junto com o pastor Marcos Pereira da Silva, presidente da Assembleia de Deus, que foi condenado por estupro em 2013, posam rindo ao lado de um estuprador condenado, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. É uma infinidade de liderança política, de autoridades ligadas ao setor judiciário. Há movimentos sociais que desqualificam dia a dia a questão grave que o Brasil enfrenta, que é a violência contra as mulheres. Um caso de estupro a cada 11 minutos é registrado aqui. A humilhação e a falta de prova segue sendo o principal obstáculo para que as denúncias possam ser feitas. A grande maioria dos casos ainda acontece dentro de casa, e o que a gente tem aqui é uma impunidade que passa 98%. 98,5% aqui no Brasil é impunidade para os casos de estupros. Amanhã, aqui em Araraquara, a partir das 15h, um grupo que é apartidário, sem relação com partido nenhum, mas comprometido com a luta pelo fim da violência contra as mulheres, organiza um ato na Praça Santa Cruz, que se chama Por Todas Elas, e por todas elas, quem se indigna, por favor, compartilhe, curtam e, se possível, participem do ato, para a gente poder somar forças numa luta que é ainda muito difícil, hipócrita e velada aqui no Brasil. Obrigada.